Duas faces da mesma moeda, dois homens vivendo vidas duplas, infiltrados em lados opostos da lei, fingindo ser exatamente o que mais odeiam. Em 2006, o mestre Martin Scorsese finalmente conquistou o seu tão merecido Oscar de melhor diretor em Os Infiltrados. Mas o que faz esse suspense policial ser uma obra-prima de tensão ininterrupta não é apenas o roteiro afiado ou as atuações viscerais de Leonardo DiCaprio e Matt Damon. É a sua engenharia sonora. Scorsese criou uma colisão brilhante entre a energia visceral do rock que dita as ruas de Boston e um tango sombrio, claustrofóbico, composto por ninguém menos que Howard Shore, o homem que havia acabado de mudar a história do cinema com a trilha sonora de O Senhor dos Anéis. Meu nome é Fernando Agerte e é sobre Os Infiltrados que vamos falar hoje. Fala pessoal, já deixa o seu like por aqui, se inscreve no canal e me conta nos comentários, você imaginava que o compositor de O Senhor dos Anéis fazia a trilha sonora deste filme? Para entender o impacto da música de Os Infiltrados, nós precisamos dividi-las em duas camadas. A primeira é a excentricidade refinada de Martin Scorsese para a repetição de clássicos do rock para filmes mafiosos. Neste filme, a energia brutal do Celtic Punk da banda Dropkick Murphys com I'm Shipping Up the Boston é a música de fundo, sendo o combustível das ruas o ritmo acelerado e a brutalidade da máfia irlandesa. Mas a segunda parte e a mais profunda acontece no jogo de xadrez psicológico da cabeça dos protagonistas. E foi aí que Martin Scorsese chamou o compositor mais aclamado do cinema daquela década, Howard Shore. Quando Howard Shore assinou para fazer Os Infiltrados, a expectativa da indústria era gigantesca. Shore tinha acabado de vencer 3 Oscars por cada... Vamos fazer de novo. Shore tinha acabado de vencer 3 Oscars por cada um dos filmes de O Senhor dos Anéis, onde criou mais de 12 horas de música orquestral épica, com corais em língua élfica, metais estrondosos e orquestras de mais de 100 músicos. Aliás, se você quer uma mega análise sobre esse tema aqui no canal, já deixa aí seu comentário. Então todo mundo em Hollywood esperava que ele entregasse uma trilha de suspense policial tradicional, cheio de violinos dramáticos e pratos de ação. Porém, ele fez exatamente o oposto. Ele sabia que Boston não era a Terra-média. Em vez de uma orquestra colossal, Shore decidiu despir a música de qualquer excesso. Ele baniu os metais triunfantes, baniu os corais míticos e reduziu a paleta sonora do filme a um conjunto de câmara ancorado quase que exclusivamente por violões acústicos e guitarras clássicas. E a escolha do gênero para guiar essa história foi atacada de mestre da sua carreira. Ele transformou a caçada policial em um tango fatalista. Mas o que o tango representa na música e não na dança? O tango é uma representação de ilusão, dominação e perigo. É um ritmo onde 2 parceiros estão presos num mesmo labirinto, mas onde cada passo é calculado e um único deslize... Xarope! É um ritmo onde 2 parceiros estão presos num mesmo labirinto, mas onde cada passo é calculado e um único deslize significa a queda. Howard Shore percebeu que Billy Costigan e Colin Sullivan estavam dançando, vamos dizer assim, exatamente esse tango. Nenhum dos dois se conhece pessoalmente na maior parte do filme, mas eles estão caçando um ao outro sem parar e no mesmo movimento. Você já tinha parado para pensar nisso? Para dar vida a esse conceito, Shore contratou mestres lendários do violão, como Sharon Isbin
e Mark Ribot. O som seco do nylon das cordas, sem o preenchimento de uma orquestra grande, cria uma sensação sufocante de proximidade. O ritmo do tango simula a frequência cardíaca de um homem paranoico, a aceleração do pulso quando uma mentira quase é descoberta e a pausa seca quando ele precisa fingir calmaria. A verdadeira conexão técnica entre O Senhor dos Anéis e Os Infiltrados está na forma como Howard Shore constrói os seus leitmotifs, que são aqueles temas musicais recorrentes associados aos personagens ou a uma ideia. Em O Senhor dos Anéis, Shore usava as leitmotifs para nos dizer onde o anel estava ou em qual povo estava a tela. Em Os Infiltrados, ele usa o tema do tango como a leitmotiv da perda de identidade. Repare como a música nunca toca quando os personagens estão confortáveis. Ela surge nos momentos em que a farsa está prestes a ruir. A guitarra acústica faz a elegância fria de Colin Sullivan, aquele policial corrupto que quer parecer um homem de sucesso, enquanto as distorções sutis de fundo traduzem o desespero de Billy Costigan, o policial honesto que está se tornando um criminoso por dentro. Mesmo as trilhas sendo mais rápidas ou mais lentas, ambas trazem um sentimento de perda ou busca. Assim como o Um Anel corrompia a mente de Frodo e Gollum, a mentira dupla em Os Infiltrados vai roendo a sanidade dos dois protagonistas, e a música de Howard Shore é o cronômetro dessa degradação psicológica. E essa destruição psicológica atinge o seu ápice quando Martin Scorsese costura o score de Howard Shore com a música pop. Na cena em que Billy Costigan sente que não vai aguentar a pressão de ser um disfarçado, entra a versão ao vivo de Comfortably Numb do Pink Floyd, cantada por Roger Waters e Van Morrison. A tradução do título diz tudo: confortavelmente entorpecido. A música funciona como uma confissão. Para sobreviver naquele inferno, Costigan precisa desligar os seus sentimentos e se anestesiar. A guitarra melancólica e flutuante se une ao arranjo de Shore, mostrando que a verdadeira tragédia do filme não é a morte física, mas a morte da alma de um homem antes mesmo do tiro final. Mas então o que deu de errado para que Howard Shore não ganhasse o Oscar em 2007? Essa é uma boa pergunta e com resposta simples. A inclusão de músicas licenciadas como a própria Comfortably Numb ou Shipping Up to Boston, que não foram feitas para o filme, contava na inclusão ou exclusão da lista do Oscar. O tempo de tela da trilha de Shore foi muito pequeno e isso também contava. Quem lembra do filme sabe que Scorsese opta por um filme com muitos cortes e isso fez com que nem toda a trilha fosse usada. E é claro que os outros concorrentes daquele ano tiveram seus pontos de qualidade que se igualavam ou até mesmo ganhavam de Shore nesses quesitos. Mesmo assim, ele provou que a marca de um compositor genial não é fazer sempre a mesma grande música, mas saber exatamente quando encolher o som para deixar a atuação respirar. Mas e para você? Você já tinha percebido esse toque de tango no filme ou achava que a trilha era só o rock de Boston? Comente aqui embaixo e também veja o nosso vídeo no arquivo com o link que está aparecendo aqui em cima para entender o fim de Os Infiltrados. Lembrando que o Discord Shift Brasil vai ao ar todas as terças-feiras no YouTube e para a semana que vem fica a pergunta: Gladiador é a melhor trilha épica do cinema?
Um grande abraço e até o próximo episódio.